Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Neidiana Xavier, de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje irá falar sobre o gênero textual Manual de Instrução. Hoje teremos uma aula para aprender as características deste gênero e suas funções. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para os 6º e 7º anos da EJA, que tem como eixo temático empreendedorismo e educação financeira. Os objetivos de aprendizagem são utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade, operando sobre as representações construídas em várias áreas do conhecimento. Os objetivos específicos são trabalhar o gênero manual de instrução, suas características e estruturas, apresentar seus objetivos e linguagem utilizada e a sua importância para as pessoas em geral. Agora você pode marcar a sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua. Agora sim, podemos começar a nossa aula. Você já alguma vez comprou algum eletrodoméstico ou outro produto em uma loja e quando chegou em casa não sabia como usar? E precisou buscar aquele papel que vem junto com o produto para tentar entender qual seria o seu funcionamento? O nome desse papel que vem junto com os produtos que compramos chama-se Manual de Instrução. Ele é um gênero textual com características e funções específicas. Mas o que vem a ser gênero textual? Vamos relembrar? Gêneros textuais. Gêneros textuais são grupos de textos organizados de acordo com suas funções específicas, definidas por seu conteúdo, seu estilo, sua estrutura e sua função. Os gêneros textuais são usados em nossas práticas sociais diárias e possuem estruturas e objetivos específicos. O manual de instrução faz parte de um gênero textual. Vamos conhecer melhor o gênero textual Manual de Instrução e para que ele serve? Gênero textual Manual de Instrução. O que é? O Manual de Instruções é um gênero textual que tem a função de apresentar, ensinar a montar, operar, armazenar e conservar um equipamento. O Manual de Instruções serve também para apresentar regras de jogos. As técnicas descritivas são utilizadas na redação dos manuais, pela cor, espessura, largura, etc. Ele também é usado pelos profissionais que trabalham montando móveis ou instalando algum tipo de equipamento. O manual auxilia orientando onde encaixar determinadas peças e no funcionamento de algum produto. Utilizam formas verbais que indicam ordem e instrução. Possuem linguagem clara e objetiva. Utilizam de linguagem verbal, não verbal ou linguagem mista. Mas o que seria esses tipos de linguagens? A linguagem verbal é a comunicação transmitida através de palavras, como por exemplo o que vocês podem ver aqui. A linguagem não verbal é a comunicação transmitida apenas através de imagens, como vocês também podem ver aqui no slide. E já a linguagem mista é a comunicação transmitida através da união da linguagem verbal com a linguagem não verbal, ou seja, textos e imagem ao mesmo tempo, como vocês podem ver neste exemplo aqui, onde tem o nome Manual de Instrução e a imagem. A maioria dos manuais de instruções são produzidos com linguagem mista, mas existem exceções. Elas podem ser compostas de apenas textos ou apenas imagens. Os manuais de instruções servem para ensinar a montar. A maioria dos produtos no mercado vem com manual de instrução. Agora, imagine se um montador de móveis, de uma loja, por exemplo, tiver que montar um guarda-roupa para um cliente e esse produto não tiver um manual de instrução para guiá-lo.
ficará um pouco complicado fazer essa montagem, não é verdade? Há também aquelas pessoas que não são montadores profissionais, mas que aprendem a montar um produto e aproveitam materiais que seriam jogados fora e criam verdadeiras obras de arte, como essa mesa de pallet, como vocês podem ver aqui no slide. Além de preservar o meio ambiente, eles ainda ganham uma renda extra com a venda de seus produtos. Vamos analisar um exemplo de gênero textual manual de instrução. Aqui nós temos um manual instruindo como colocar a máscara. Vamos fazer a leitura? Lave bem as mãos com água e sabão. Certifique-se de cobrir bem o nariz e boca. Prenda a máscara atrás das orelhas. Evite tocar a parte da frente enquanto estiver colocando-a. Aqui nós temos o uso de imagens e textos, ou seja, temos uma linguagem mista. Perceba que aqui também nós temos as formas verbais que indicam ordem, instrução ou pedido. Por exemplo, lave, certifique-se, prenda e evite. Essas palavras que indicam ordem são chamados de verbos. Verbos são palavras que indicam ação. Então, lavar, prender, evitar, por exemplo, são verbos. E quando os verbos estão dando uma ordem ou instrução, dizemos que esses verbos estão no modo imperativo. Vamos analisar outro exemplo de manual de instrução. Aqui nós temos uma etiqueta de roupas. Apesar de pequeno e muitas pessoas o acharem diferente, a etiqueta também é considerado um manual de instrução. Seu objetivo é instruir a pessoa que compra determinada peça de roupa no processo de lavagem, indicando o que se deve ou não fazer para que a roupa tenha uma maior durabilidade e não seja danificada. Como, por exemplo, lavar com temperatura máxima de 40 graus, não alvejar, não branqueja, secar com temperatura baixa, passar com temperatura máxima de 110 graus, não limpar a seco. Neste manual, nós temos o uso de linguagem mista, ou seja, textos e imagens. A linguagem é clara e objetiva. Vamos para mais um exemplo de manual de instrução. Este é um manual de instrução de um origami de cachorro. Apesar de ser diferente dos manuais que ensinam a montar um equipamento, esse manual ensina a montar um origami de papel. Um origami é a arte de fazer dobraduras de papel. O objetivo do origami consiste em construir um objeto de papel sem cortá-lo, apenas fazendo dobras. Neste exemplo de manual, temos o texto com formas verbais indicando ordem e as imagens mostrando a forma como se deve dobrar o papel para que o objeto seja criado, que no caso aqui seria o rosto do cachorro. Agora que vocês já aprenderam as características do gênero manual de instrução e viram vários exemplos, vamos ampliar o conhecimento resolvendo algumas atividades? Mas antes, quero lembrá-los de marcarem a sua presença aqui nas aulas da TV. Se ainda não marcou, basta apontar seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua. Agora sim, vamos iniciar as nossas atividades? Questão 1. Analisem a imagem ao lado. Aqui temos um empreendedor trabalhando na sua montagem e fazendo uso de manual de instrução. Qual o nome que se dá aos profissionais que trabalham montando móveis? Letra A, eletricista. Letra B, montador. Ou letra C, instalador. Tempo para vocês pensarem. A resposta para essa questão é a letra B, montador. O montador é o profissional que trabalha montando móveis. Geralmente, eles trabalham para uma loja específica ou de forma autônoma. Vamos para mais uma questão. Analise o manual de instrução abaixo.
Esse manual de instrução se refere a qual equipamento? Letra A um equipamento eletrônico? Letra B, a um móvel? Ou letra C, a uma cadeirinha de criança? Tempo para vocês pensarem. A resposta dessa questão é a letra C. Esse manual é de uma cadeirinha usada em carros para transportar crianças, como medida de segurança. Existem muitos empreendedores que fabricam cadeirinhas de segurança para crianças e são muito bem-sucedidos. Mais uma pergunta sobre esse manual de instrução. Que tipo de linguagem é usado nesse manual? Letra A, linguagem verbal? Letra B, linguagem não verbal? Ou letra C, linguagem mista? Tempo para vocês pensarem. Se vocês responderam a letra C, vocês acertaram. Nós temos o uso de imagem e palavras nesse manual e, portanto, trata-se de uma linguagem mista. Vamos resolver mais uma atividade. Questão 3. Leia e analise um trecho do guia de instalação de um purificador de água. Abra a parte de cima da embalagem, retire o tampo de isopor e os acessórios contidos nele. Antes de ligar o produto na tomada de energia elétrica, retire o filtro plástico do painel para evitar que danifique os sensores de acionamentos. Encaixe o cabeçote de limpeza no filtro, girando o conjunto no sentido horário. No texto do manual, há verbos que indicam ordem para quem está instalando o produto. Quais são esses verbos? Tempo para vocês pensarem. Para a nossa resposta. Os verbos que indicam ordem são abra, retire e encaixe. A nossa aula está chegando ao fim. Vamos ver o que aprendemos hoje? Hoje aprendemos as características e a estrutura de um manual de instrução. Aprendemos que o manual de instrução serve para instruir, ensinar a montar. Aprendemos que verbos no imperativo indicam ordem. Os manuais de instruções são compostos, na maioria das vezes, de linguagem mista. Essa é a última chamada para a lista de presença. Quem ainda não marcou, basta apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua. Antes de terminar a nossa aula, quero deixar uma atividade para vocês fazerem em casa. Produza um manual de instrução de como fazer um origami de papel. Pode ser um barquinho, um cachorro, balão ou outro tipo que você saiba fazer. Faça desenhos para auxiliar quem irá ler e montar o origami. Não se esqueça de usar os verbos no imperativo e usar uma linguagem clara e objetiva. Boa atividade! Assim que seu manual de instrução estiver pronto, envie para nós aqui do Dever em Casa, pelo QR Code que aparece na sua tela. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. A nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham aprendido as características de um manual de instrução e seus objetivos. Até a próxima! E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!